Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um tema bem importante, que é sobre chamado. Eu não estou no lugar habitual, não estou com a roupa habitual. É meia-noite e 40 minutos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Eu ia agora dormir, mas eu senti vontade de gravar esse vídeo, pois talvez eu adiava por alguns dias e talvez até me esquecesse de fazer pela correria do tempo. Mas hoje eu vim falar sobre um tema muito importante que é sobre chamado. É, coloquei a enquete no meu Instagram sobre esse tema e outros temas também, e a maioria falou sobre chamado, né? Como descobrir o meu chamado? Qual que é o meu chamado no Senhor? Primeiro, antes da gente começar esse vídeo, o tema principal, né, que é sobre o chamado, a gente tem que ter ideia que o primeiro chamado que a gente tem que ter é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque às vezes a gente se pergunta, Senhor, qual é o meu chamado nessa terra? Qual a missão que o Senhor determinou para mim? O que que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu haja nesse mundo de hoje em dia? Mas o primeiro chamado do Senhor, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente hoje em dia quer mudar a ordem. O nosso chamado terreno, ele é para a segunda esfera. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, todos os chamados, todos os ministérios nessa terra são destinados a pessoas. E a gente muitas das vezes quer mudar a ordem, a gente quer receber o chamado do Senhor sem antes conhecer a Ele. Quando o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você se casou, se você é casado, ou talvez se você tem namorado, namorada, se você já se relacionou com alguém, você amou aquela pessoa. Você sentiu algo por aquela pessoa de uma maneira não tão habitual, igual comum, igual que você sente com o seu parente, com alguém. Você sentiu algo diferente com aquela pessoa. A mesma coisa com o Senhor. Quando a palavra fala ame a Deus acima de todas as coisas, se você é pai, com certeza você vai matar e morrer pelo seu filho, para que nenhum mal aconteça com ele. A mesma coisa a gente tem que fazer com Cristo. Mas por que que muitas das vezes a gente quer as coisas terrenas dessa terra e não quer realmente o compromisso com Deus? Por que que a gente quer o chamado e não quer viver uma vida para Deus? Por que que a gente quer milagres e não quer cumprir o princípio? É porque hoje em dia o mundo é cheio de atalhos. Eu, por exemplo, prefiro assistir um vídeo que mostra um tutorial de 1 minuto do que o mesmo vídeo lá em 10, 15 minutos sobre aquele mesmo tema. Porque aquilo dali é um atalho, eu consigo ver o mesmo assunto em pouco tempo. E hoje a gente quer fazer esse atalho com o Senhor. A gente quer dizer ao Senhor: Senhor, nos leva às nações. Quando a gente não consegue nem mesmo pregar para nossa família. E não é pregar com a nossa boca, não. Não é pregar com as nossas palavras. Mas é pregar com a nossa atitude, com o nosso exemplo. Porque não tem melhor pregação do que o seu exemplo. Quando as pessoas têm um chamado ministerial, seja em qualquer área da sociedade, ela sabe que Deus vai usar ela de todas as maneiras. E talvez você ache que o ministério, o chamado do Senhor, é para ter holofotes, é para ter fama, algo do tipo, quando isso não é para todos. A gente vê vários exemplos na Bíblia de Paulo, Pedro, João, várias pessoas, vários apóstolos, discípulos de Cristo que foram famosos hoje em dia, mas a gente também vê pessoas que foram importantes para o Evangelho. A gente vê o Gaio, né, o discípulo amado de Paulo. A gente vê Timóteo, que até teve um pouco de certa influência, né? E a gente vai vendo outros que aparentemente não é tão mencionado na Bíblia, mas que tiveram a sua importância. Então, o chamado nada mais é do que a gente cumprir aquilo que Cristo quer que a gente cumpra. Mas isso, muitas das vezes, vai nos requerer algo a mais. Porque como que a gente vai... Me diga aí, preste bem atenção. Como que você vai ter um limite de R$ 5.000 no seu cartão de crédito? Você vai gastar R$ 5.000, sendo que você ganha um salário mínimo. Você vai ter como pagar? Não vai, né? Não vai ter. A mesma coisa
é com o Senhor. Como que a gente vai querer algo grande se a gente não está preparado para pagar? Se a gente não está preparado para esse preço, a gente não está preparado para esse turbilhão de coisas que é a responsabilidade do chamado. Eu, por exemplo, estou como pastor. Eu tenho 18 anos e estou como pastor atualmente. Mas o meu ministério, ele não se resume a uma igreja, a uma denominação. O meu ministério, ele se resume a Cristo. Mas antes de eu ter um ministério, antes de eu ter um título, eu tenho que reconhecer que eu sou servo, que eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus em todo tempo, assim como você. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida é fruto daquilo que a gente um dia plantou. Se você cumprir princípios, se você viver uma vida para agradar a Deus, você vai ver que tudo aquilo que você pede a Deus vai vir naturalmente. Vai vir naturalmente. Então, como eu descubro o meu chamado? Primeira coisa, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, porque aí Deus ele acrescenta. Agora vamos para uma parte mais importante. Deixa eu me enquadrar aqui, que eu acho que eu estou um pouquinho desenquadrado, mas vamos lá. Segunda parte. Agora, como que eu descubro qual que é a minha vocação, qual que é o meu chamado, onde realmente Deus ele quer me usar? Primeira coisa é aonde você tem mais afinidade, aquilo que você faz, que você poderia dizer assim, poxa, eu poderia fazer isso pro resto da minha vida sem receber nada em troca, que eu fazia com todo o meu coração. O seu chamado tá ali, o seu chamado tá naquela área. É, Tem alguns casos, né, que normalmente você ama, um exemplo, a medicina, mas o seu chamado é outro. O seu chamado é um chamado pastoral, ministerial. E tem outros casos que Deus ele quer que você seja um médico, mas um médico para ajudar pessoas, entendeu? Tem essas duas hipóteses. Mas você nunca pode buscar o Senhor somente em busca de uma resposta, de uma profecia, de algo em torno. Tem que buscar Ele porque você ama, e você sabe que tudo aquilo que acontecer na sua vida vai ser direção do Espírito Santo. Então, não renuncie coisas que você tem que fazer por causa de simplesmente algo que você imagina que seja. Não. Quando é o seu chamado, muitas das vezes vai ser aquilo que você não queria. Eu não queria estar como pastor. E eu lutei de todas as maneiras, de todas as formas. E aqui estou eu, com a camisa do Avaí, em Santa Catarina, nordestino. E Deus tem feito grandes coisas para a glória de Deus. Tenho aprendido bastante e talvez hoje eu estou vivendo, talvez não, né? Hoje eu estou vivendo coisas que se eu não tivesse obedecido, eu talvez não estaria vivendo. Então, a obediência do chamado, ela vai gerar resultados para a sua vida maravilhosos. Então, maravilhosos que eu diga não é que vai dar tudo certo. Vai ter momentos na sua vida que você vai achar que vai estar dando tudo errado. Pronto, pessoal, voltei, é porque deu uma leve cortada, pois deu armazenamento cheio. Quem tem iPhone vai me entender. Então, terminar o assunto que a gente estava falando sobre o chamado, a segunda parte, né, é sobre realmente você saber que tanto Deus ele pode querer que o seu chamado seja onde você gosta, né, naquilo que você gosta de fazer, tanto Deus ele pode dizer que o seu chamado seja em outra área. Muitas vezes aquilo que você não quer atuar por algum receio, por algum motivo. E Deus ele gosta de usar pessoas assim, pessoas que não querem em tal área, Deus vai lá e coloca. Eu, por exemplo, não queria ser pastor e aqui estou eu como pastor, né? Pela misericórdia de Deus. Então, você tem que estar primeiro, antes de tudo, amando a Deus acima de todas as coisas. E aí você vai ver naturalmente Deus ele te direcionando para o seu chamado, te direcionando para aquilo que ele quer que você faça nessa terra, que você cumpra, tá bom? Então, não fique com um coração ansioso, procurando maneiras, lugares, profecias, pessoas para te revelar. Não, a palavra do Senhor ela vai te revelar aquilo que Ele quer para a sua vida. E Ele quer o melhor para você. Então, busque a Deus acima de todas as coisas, descanse o coração, pois eu tenho certeza que Deus ele irá mostrar para você o caminho correto que você deve trilhar, que você deve seguir. Tá bom?
Seu chamado, a sua vocação nessa terra, ela não se resume à igreja, não se resume a ambiente, não se resume a pessoas que vão destinar isso para você, né? Nesse caso, o seu chamado nessa terra se resume à sua intimidade. Quanto mais intimidade você estiver no Senhor, mais facilidade no seu chamado você terá. Facilidade como assim, pastor? Talvez será mais fácil no meio do chamado? Não, porque vai ser difícil. Você vai enfrentar lutas e batalhas que você talvez nunca esperou enfrentar, por estar cumprindo o seu chamado. Mas a facilidade que eu digo é você reconhecer que aquilo ali está sendo fácil, pois você tem intimidade, é o dono do todo o poder, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Então, você vai estar facilitado, pois o seu coração vai estar descansado, cumprindo o ídolo do Senhor, tá bom?